Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Primeira parte I. No início de julho, numa época extremamente quente, um jovem saiu, à tardinha, do cubículo que tinha alugado na viela S asterisco asterisco asterisco, e devagar, como que indeciso, foi em direção à ponte K asterisco asterisco asterisco. Ele se esquivou, felizmente, de encontrar a locadora na escada. Seu cubículo ficava sob o próprio telhado do alto prédio de 5 andares e mais parecia um armário do que um apartamento. A dona dos quartos, que lhe locara esse cubículo com almoço e faxina, morava no andar de baixo, num apartamento particular, e todas as vezes que o jovem saía, precisava, sem falta, passar perto da cozinha dela, cuja porta quase sempre estava aberta para a escada. E todas as vezes, passando lá, ele tinha uma sensação mórbida e temerosa que o deixava envergonhado e carrancudo. Devia muito dinheiro à locadora e receava encontrá-la. Não é que ele fosse tão medroso e acanhado assim, muito pelo contrário, porém o estado em que se encontrava ultimamente era irritadiço e tenso, semelhante à hipocondria. Tinha-se ensimesmado tanto e ficara tão longe de todo o mundo que temia encontrar qualquer pessoa e não apenas a locadora. Estava esmagado pela pobreza, mas até mesmo essa situação difícil deixara nos últimos tempos de incomodá-lo. Não se ocupava mais de seus negócios cotidianos nem desejava ocupar-se deles. No fundo, não tinha um pingo de medo da locadora, tramasse esta o que tramasse contra ele. Mas parar na escada, escutar todo aquele falatório sobre as bobagens do dia a dia, que não tinham nada a ver com ele, todas aquelas conversas maçantes a respeito do aluguel, ameaças, reclamações, e tentar escapar, nesse meio tempo, pedir desculpas, mentir. Não, era bem melhor esgueirar-se, como um gato, pela escadaria e ir embora, sem ninguém ver. Aliás, o medo de deparar-se com a sua credora espantou, dessa vez, a ele próprio. Quero meter-me num negócio daqueles e, ao mesmo tempo, tenho medo de tais ninharias. Pensou ele, já na rua, com um sorriso estranho. Sim, está tudo nas mãos do homem, mas ele deixa a colher passar diante da boca, unicamente por ser medroso. Esse é um axioma. É interessante. De que a gente teria mais medo? O novo passo, a nova palavra da gente é o nosso maior medo. De resto, tenho papeado demais. Por isso é que não faço nada, de tanto papear. Ou, talvez, o contrário, estou papeando por não fazer nada. Foi nesse último mês que aprendi a papear, deitado, por dias inteiros no meu canto e pensando, na morte da bezerra. Por que é que vou lá, agora, seria mesmo capaz daquilo? Seria aquilo para valer? De maneira alguma. Só me divirto assim, por fantasia, por brincadeira. Sim, talvez seja mesmo uma brincadeira. Lá fora fazia um calor terrível, havia, ainda por cima, abafo e multidão cal derramada por toda parte, andaimes, tijolos, poeira e aquele específico fedor de verão, tão familiar a cada petersburguense. Que não tem como alugar uma casa de veraneio. Aquilo tudo veio, de uma vez só, perturbar os nervos do moço, os quais já estavam em pleno transtorno. O insuportável fartum das bodegas, especialmente numerosas naquela parte da cidade, e os bêbados encontrados a cada instante, mesmo nas horas de trabalho, complementaram o colorido abjeto e triste do quadro. A sensação de profundíssimo asco surgiu, por um segundo, nos finos traços do moço. A propósito, ele era muito bonito, com lindos olhos escuros e cabelos castanhos claros, de estatura acima da mediana e de talhe esguio. Contudo, mergulhou logo numa meditação profunda, ou, dizendo melhor, numa espécie de torpor, e foi embora, sem reparar mais no que estava em volta dele e nem mesmo queria reparar nisso. Apenas de vez em quando é que murmurava algo consigo mesmo, devido à sua afeição por monólogos que acabava de confessar. Reconhecia também, nesse instante, que seus pensamentos se confundiam, às vezes, e que ele próprio estava muito fraco por não ter comido quase nada desde o dia anterior. Andava tão mal vestido que outra pessoa, mesmo acostumada, teria vergonha em sair, durante o dia, esfarrapada como ele. O bairro, aliás, era tal que assombrar alguém por ali com o traje seria difícil. A proximidade da Senaia. A abundância de casas mal afamadas e principalmente, a massa de operários e artesãos apinhados que povoava as ruas e vielas daquela parte de Petersburgo, fazia aparecer no meio do panorama geral tais figuras que não seria nada espantoso encontrar lá. Qualquer sujeito que fosse. Mas tanto desprezo malvado já se acumulara na alma do moço que, apesar de todos os seus melindres próprios, vez por outra da adolescência, eram aqueles farrapos que menos o envergonhavam. A não ser que encontrasse seus conhecidos ou companheiros antigos, com os quais não gostava de topar em geral. Entretanto, quando um bêbado, que passava então pela rua, não se sabe por que razão e com que destino, numa enorme carroça puxada por um enorme cavalo de carga, gritou, de súbito, "Ei, tu chapeleiro alemão", e ficou berrando, com todas as forças, e apontando para ele com a mão, o jovem parou repentinamente e pegou, num espasmo, em seu chapéu. Esse chapéu de Zimmermann, alto, redondo, estava já todo gasto e arruivado, esburacado, coberto de manchas, sem abás, e recurvava-se, num ângulo horroroso, para o lado.
Todavia, não era a vergonha que se apossou do jovem, mas sim outra sensação, parecida até com um susto. Sabia? Murmurava ele, confuso. Bem que pensava nisso. É o pior de tudo, isso aí. Uma bobagem dessas, uma coisinha reles pode estragar todo o plano. Sim, meu chapéu é visível demais. É ridículo, por isso dá na vista, preciso sem falta de um casquete para usar com meus farrapos, nem que mais pareça um velho crepe qualquer, e não deste monstro. Ninguém usa chapéus assim, vão avistá-lo a uma versta. Memorizar, o importante é que depois memorizam, eis uma prova. Nesses negócios, a gente precisa ser o mais imperceptível que possa. Detalhes são importantes. São justamente esses detalhes que sempre põem tudo a perder. Seu caminho não era comprido, ele sabia mesmo quantos passos havia, a contar do portão de seu prédio, exatamente 730. Tinha-os contado, um dia, meditativo em excesso. Àquela altura, não acreditava, ele próprio, em suas meditações, e só se irritava com a horrenda, mas tentadora ousadia delas. Agora, um mês depois, começava a ter outra visão e, apesar de todos os monólogos provocantes acerca de sua fraqueza e falta de ânimo, algo começava, de modo involuntário, a tomar o seu sonho, horrendo. Por uma empresa, se bem que ainda não desse crédito a si mesmo. Inclusive, ia agora testar essa sua empresa, e a angústia dele crescia a cada passo. De coração desfalecente, tremendo de tão nervoso, ele se achegou a um prédio imenso, do qual uma fachada dava para um fosso e a outra para a rua. Asterisco, asterisco, asterisco. Esse prédio era todo composto de pequenos apartamentos e habitado por artesãos de toda espécie. Alfaiates, serralheiros, cozinheiras, diversos alemães, moças vivendo por conta própria, servidores miúdos e semelhantes. Muitas pessoas entravam e saíam, sem trégua, por ambos os portões e pátios do prédio. 3 ou 4 zeladores serviam ali. Todo contente de não ter encontrado nenhum deles, o jovem não demorou em passar, furtivo, do portão para a escada direita. Era uma escada, dos fundos, escura e estreita, porém ele já a conhecia e gostava de todo aquele ambiente, tendo-o estudado antes, com tanta escuridão, nenhum olhar curioso seria prejudicial. Se mesmo agora estou tão apavorado, como estaria, se realmente fosse abordar de algum jeito, aquele negócio? Pensou involuntariamente, subindo ao 4º andar. Barraram-lhe então o caminho alguns carregadores, soldados reformados que retiravam os móveis de um dos apartamentos. O moço já sabia antes que nesse apartamento morava um servidor de origem alemã, com sua família. Pois agora o alemão está de saída, ou seja, no 4º andar nesta escada e neste patamar aqui, só o apartamento da velha ficará, por um tempo, ocupado. Isso é bom, por via das dúvidas. Voltou a pensar e tocou a campainha da velha. A campainha soava baixo, como se fosse de lata e não de cobre. Nesses pequenos apartamentos de semelhantes prédios, quase todas as campainhas eram assim. O jovem já não lembrava o som daquela zineta, e agora seu tilintar esquisito lhe trouxe de supetão à memória alguma coisa e como que apresentou claramente aquilo. Ele estremeceu tanto que os seus nervos estavam, dessa vez, fracos. Pouco depois a porta se abriu deixando uma fenda mínima, através dela, a moradora examinava o visitante com evidente desconfiança, de modo que apenas seus olhinhos brilhavam na escuridão. Mas, vendo que havia muita gente no patamar, ela ficou mais animada e abriu a porta de todo. Passando a soleira, o jovem entrou numa antessala escura, dividida por um tabique atrás do qual ficava uma cozinha minúscula. A velha estava na frente dele, calada, e fitava-o com interrogação. Era uma velhinha seca, pequenininha, de uns 60 anos, com olhos maldosos e penetrantes, pequeno nariz pontudo e cabelos desfeitos. Esses cabelos desbotados, com poucos fios brancos, estavam fartamente ungidos com óleo. Seu pescoço era fino e comprido como uma perna de galinha e estava envolto num trapo de flanela, e um casaquinho de peles, todo surrado e amarelado, cobria-lhe, apesar do calor, os ombros. A velhinha tossia e gemia a cada instante. O moço devia tê-la encarado de maneira meio singular, já que nos olhos dela surgiu, outra vez, a mesma desconfiança. Raskolnikov, estudante. Vim aqui um mês atrás. Murmurou o jovem, apressado, e, recordando que precisava ser mais amável, inclinou um pouco a cabeça. Lembro, meu queridinho, lembro muito bem da sua visita. Disse a velhinha nitidamente, sem despregar o olhar interrogativo do rosto dele. Pois então. Venho de novo tratar do mesmo negocinho. Prosseguiu Raskolnikov, levemente confuso e admirado com a desconfiança da velha. Quem sabe talvez ela sempre seja assim, só que não reparei, da última vez. Pensou, com uma sensação desagradável. A velha ficou por um tempo calada, como que pensativa, depois se afastou e disse, apontando para a porta do quarto e deixando o visitante ir em frente. Por aqui, queridinho. O pequeno quarto com seu papel de parede amarelo, com seus gerânios e cortinas de musselina, estava todo iluminado pelo sol poente, no momento em que o moço entrou. Naquele dia, pelo jeito, o sol também vai brilhar assim.
Pensou Raskolnikov, como que por acaso, e correu um olhar ligeiro pelo quarto, a fim de examinar e, na medida do possível, decorar a disposição de todas as coisas nele. Porém, não havia no quarto nada de especial. A mobília de madeira amarela, toda muito velha, incluía um sofá com um enorme espaldar convexo de madeira, uma mesinha de forma oval posta em face do sofá, um toucador entre duas janelas, umas cadeiras rente às paredes, 2 ou 3 estampas baratas, de molduras amarelas, que representavam donzelas alemãs com pássaros nas mãos, e nada além disso. Uma lamparina estava acesa no canto, defronte de um pequeno ícone. Estava tudo bem limpo e lustroso, tanto os móveis quanto o assoalho brilhavam de tão encerados. Coisas de Lisaveta, pensou o moço. Não acharia sequer um grão de poeira em todo o apartamento. É na casa das viúvas maldosas e velhas que há tanta limpeza. Continuou Raskolnikov consigo mesmo e, curioso, olhou de viés para a cortina de chita que escondia a porta do outro quartinho minúsculo, em que ainda não tinha entrado nenhuma vez e onde, sabia, estavam a cama e a cômoda da velha. O apartamento inteiro era composto desses 2 quartos. O que deseja? Indagou a velhinha, ríspida, entrando no quarto e plantando-se, outra vez, diante do moço, a fim de encará-lo bem de frente. Trouxe uma coisa a penhorar, aqui está. Ele tirou do bolso um velho relógio fino de prata, cujo reverso representava o globo terrestre. A corrente do relógio era de aço. É que o prazo do antigo penhor também expirou. Foi ainda antes de ontem que terminou o mês. Vou pagar-lhe juros por outro mês, espere. Isso depende da minha boa vontade, queridinho, esperar mais ou vender sua coisa agora mesmo. Quanto daria pelo relógio, Aliona Ivanovna? Só traz bugigangas, meu queridinho, não vale, parece, nada. Dei-lhe da última vez, 2 notinhas pelo seu anelzinho, e dá para comprar um desses, novo, na joalheria, por 1,5 rublo. Dê-me uns 4 rublos, o relógio é de meu pai, vou resgatá-lo. Em breve receberei dinheiro. 1,5 rublo, se quiser, e os juros adiantado. 1,5 rublo. Exclamou o jovem. O senhor é que sabe. A velha estendeu-lhe de volta o relógio. O moço pegou-o e ficou tão zangado que queria já ir embora, mas logo mudou de ideia, lembrando que não tinha mais aonde ir e que viera também com outro propósito. Fechado. Respondeu ele, grosseiro. A velha tirou as chaves do bolso e foi ao outro quarto, detrás da cortina. Sozinho no meio do quarto, o moço escutava com atenção e refletia. Ouviu-a destrancar sua cômoda. Deve ser a gaveta de cima. Pensava. Então ela põe as chaves no bolso direito, todas juntas, na mesma argola de aço, e há uma chave 3 vezes maior que todas, a da ponta denteada, por certo, não é? Da cômoda. Quer dizer, há mais um cofrete ou uma caixeta. Isso é interessante. As caixetas é que tem, todas, essas chaves. De resto, como tudo isso é baixo, a velha retornou. Eis aqui, queridinho, se for 1 grivna. Ao mês, por cada rublo, então 1,5 rublo dão 15 copeques de juros mensais, adiantado. É, quanto? Aqueles 2 rublos, ainda está me devendo, pelo mesmo cálculo, 20 copeques adiantado. Quer dizer, 35 no total. Receberá, pois, agora 1,15 copeques pelo seu relógio. Eis aqui, tome. Como? Agora só 1,15 copeques. Exatamente. O jovem pegou o dinheiro sem discutir. Não se apressava em retirar-se olhando para a velha, como se quisesse dizer ou fazer mais alguma coisa, mas não soubesse, ele próprio, o que seria. Talvez lhe traga, um dia desses, outra coisa, Aliona Ivanovna, uma cigarreira de prata, boa, logo que meu amigo a devolver. Confuso, Alice calou. Aí é que vamos conversar, queridinho. Adeus. E a senhora fica o tempo todo sozinha em casa, sem sua irmãzinha? Perguntou o jovem, tão desenvolto quanto podia, voltando para a antessala. E o que tem a ver com ela, meu queridinho? Nada de especial. Perguntei por perguntar mesmo. E a senhora já ficou? Adeus, Aliona Ivanovna. Raskolnikov saiu, profundamente aflito. Sua aflição ia crescendo. Ele parou várias vezes, enquanto descia a escada, como que assombrado, de chofre, por algo. Já na rua, exclamou, meu Deus! Como tudo isso é abominável! Será mesmo que eu? Não, é uma bobagem, um absurdo. Acrescentou, resoluto. Será que um horror desses podia ter vindo à minha cabeça? Contudo, de que torpeza é capaz o meu coração? O principal é torpe, abjeto, vil. E eu, por um mês inteiro, mas nem as palavras nem as exclamações podiam expressar o quanto ele estava emocionado. A sensação de infinito asco, que começara a apertar e enfastiar o seu coração ainda quando ia visitar a velha, tornou-se agora tão grande e explícita que o moço não sabia mais onde se esconder da sua angústia. Ele seguia a calçada igual a um bêbado, despercebendo os passantes e deparando-se com eles, e só recuperou os sentidos na próxima rua.
Ao olhar em volta, viu que estava perto de uma bodega, cuja entrada ficava no fim de uma escadinha a levar da calçada para o andar subterrâneo. Nesse exato momento, 2 bêbados saíam dali, porta afora, apoiando-se um no outro e subindo a escada proferindo palavrões. Sem pensar muito, Raskolnikov desceu rápido para lá. Até então, nunca tinha entrado nessas bodegas, mas agora sentia tonturas, além de uma sede abrasadora. Queria tomar uma cerveja gelada, tanto mais que atribuía ao seu mal-estar súbito, entre outros motivos, a fome. Sentou-se a uma mesa visguenta, num canto escuro e sujo, pediu que trouxessem cerveja e, sôfrego, entornou o primeiro copo. De imediato, veio um alívio, e seus pensamentos ficaram mais claros. Tudo isso é bobagem, disse o jovem a si mesmo, esperançoso. E não há com que me afligir. Apenas um distúrbio físico. Um só copo de cerveja, uma torrada e eis que, num instante, a mente se fortalece, o pensamento clareia, as intenções se consolidam. Ah, como tudo isso é reles. Mas, apesar dessa cuspida desdenhosa, ele já parecia alegre, como se acabasse de se libertar de um fardo medonho, e corria pelos presentes um olhar amigável. Porém, mesmo nesse momento, tinha uma impressão indistinta de que toda a sua sensibilidade por coisas melhores também fosse mórbida. Havia então pouca gente naquela bodega. Logo após os 2 bêbados que ele encontrara na escada, foi embora de vez, toda uma caterva, uns 5 homens com uma só rapariga e um sanfoneiro. Na sala, agora mais sossegada e espaçosa, ficaram, um homem ébrio, embora de leve, que tomava cerveja. Em aparência, pequeno burguês. E seu companheiro, gordo, enorme, vestido à siberiana, de barba grisalha que adormecera num banco, muito embriagado, e começava, vez por outra de supetão e como que meio acordado, a estalar os dedos, abrindo os braços e a mover a parte superior do corpo, sem se levantar do banco. Ele cantarolava, ao mesmo tempo, vários dísporites, tentando relembrar a letra, por exemplo. Todo um ano, afagava a mulher Teodo, um ano afaga a mulher RR. Ou então, acordado de novo pelas ruas, passeou sua antiga e encontrou, no entanto, ninguém compartilhava a felicidade do bêbado, seu companheiro calado tratava todas aquelas explosões com desconfiança e mesmo com certa animosidade. Estava lá mais um homem, que parecia um servidor reformado. Sentado à parte, defronte do seu copo, ele tomava, de vez em quando, um gole e olhava ao redor. Pelo visto, também estava um pouco emocionado. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.